Todos digam oi número 10, a besta do Apocalipse. Existem tecnicamente duas bestas descritas no livro do Apocalipse. A primeira emerge do mar e recebe grande poder do dragão maligno. Ele sobe do abismo escuro para causar estragos no mundo e então a segunda besta vem diretamente da terra e, na verdade, funciona como uma espécie de assistente da primeira besta, instruindo os homens do mundo a adorá-la. Uma coisa que é certa é que as duas bestas de que somos advertidos na Bíblia estão em oposição direta a Deus. Eles são soldados do Rei das Trevas, grandes e terríveis monstros que perseguirão os santos, influenciarão os reis da terra e se prepararão para a grande batalha do Armagedon. Mas no livro do Apocalipse, as bestas não acabam sendo tão duronas. Ambas são derrotadas por Jesus e lançadas no lago de fogo. Ainda assim, o livro do Apocalipse diz que antes que essas bestas sejam mortas, elas atormentarão e influenciarão a humanidade. A primeira besta que surge do mar é uma coisa terrível de se ver. Ela tem 7 cabeças e 10 chifres, e em cada chifre há uma coroa. Seu nome é Blasfêmia, e ele se parece com um leopardo misturado com um urso e um leão. A besta é tão feia que as pessoas não poderão deixar de olhar para ela com admiração e segui-la. A segunda besta, aquela que vem da terra e é chamada de falso profeta, é a mais esperta. Esta é a que a Bíblia diz que forçará todas as pessoas a receberem a marca da besta em sua mão direita ou testa, marcando-as antes do dia do julgamento. Número 9. Nabucodonosor, o rei lobisomem. Nabucodonosor II da Babilônia, também conhecido como Nabucodonosor, o Grande, era tanto um personagem importante na Bíblia quanto uma figura histórica real. Ele foi o segundo homem a governar o Império Neobabilônico, começando com a morte de seu pai em 605 a.C., até sua própria morte em 562 a.C. Historiadores o consideram como o maior rei de toda a Babilônia, notório por suas bem-sucedidas campanhas militares, pelos imensos projetos de construção dentro da capital da cidade da Babilônia e por seu impacto na história judaica. Mas ele também é famoso por algumas obscuras passagens na Bíblia que o descrevem como se transformando em um lobo. A história é realmente complicada, mas a versão simples é que o grande rei da Babilônia se meteu em problemas com Deus por sua jactância. No livro de Daniel, Nabucodonosor recusou-se a aceitar a deusa de Daniel como sua própria, mas respeitou que ela existia. Mas o respeito não foi suficiente para Deus, e ele enviou ao rei um pesadelo. Deus disse que se o rei não o adorasse como era pretendido, ele se tornaria uma besta. E no final, quando Nabucodonosor se recusou a adorar a Deus, a maldição foi lançada sobre ele. A Bíblia diz que seus cabelos cresceram tanto quanto as penas de uma águia. Suas unhas se tornaram como garras. Ele comeu grama como uma vaca e viveu na floresta como um louco. Isso pode muito bem ser a primeira descrição de uma transformação em lobisomem na história. Não há nenhuma evidência física ou arqueológica de que isso aconteceu, apenas a passagem na Bíblia que afirma que o rei se transformou em uma besta peluda e rosnante. Número 8. Vampiros bíblicos. A descrição mais detalhada de um vampiro pode ser encontrada não na Bíblia, mas no Sefer Kasidon. Para aqueles que não sabem o que é este livro, é um texto antigo que foi escrito por Judah ben Samuel, descrevendo a vida religiosa do povo judeu na Alemanha medieval. O livro discute uma criatura chamada Aluka, que foi mencionada muito brevemente em Provérbios, que está na Bíblia. Em Provérbios, a Alaka é traduzida para o inglês como sanguessuga de cavalo, mas estudiosos bíblicos dizem que ela pode ser traduzida como monstro sedento de sangue. A criatura em Provérbios foi descrita como tendo dentes como espadas e nunca poderia ser saciada com água. O Sefer Kasidon entra em um pouco mais de detalhes. Ele descreve as pessoas da Alemanha medieval e como elas acreditavam em um monstro bíblico que poderia se transformar em um lobo voador
usando seu próprio cabelo longo, e só continuava a viver se bebesse consistentemente sangue humano. Os alemães medievais costumavam enterrar as pessoas que pensavam ser vampiros com pedras ou terra enfiadas na boca, para que não se transformassem em um demônio quando chegassem ao inferno. Número 7. Bruxas e feiticeiras. Se há uma coisa que a Bíblia nos adverte, são as bruxas. Não há nada tão vilipendiado na Bíblia quanto uma mulher com poderes sobrenaturais, o que é mencionado tão frequentemente que é impossível ler o livro e perder o ponto. A Bíblia condena explicitamente todos os tipos de espiritualismo que não se relacionam diretamente com Deus. Qualquer bruxa que entre em contato com os espíritos, qualquer feiticeira que pense que pode praticar magia e qualquer médium tentando ver o futuro é rotulado pela Bíblia como um monstro. Não só a Bíblia condena a feitiçaria e aqueles que a praticam, como também condena o assassinato deles. Êxodo 22, versículo 18 diz: "Não permitas que uma feiticeira viva." Isso é bem direto. Então há Levítico 20, versículo 31, que diz: "Um homem ou mulher que é um médium ou espírita deve ser morto. Você deve apedrejá-los." A Bíblia literalmente quer que as pessoas peguem qualquer mulher que pratique qualquer tipo de espiritualidade e joguem pedras nela até que ela esteja morta. A bruxa mais famosa da Bíblia é provavelmente a rainha Jezabel do Antigo Testamento. Ela era a esposa de Acabe, rei de Israel, e era infamemente vaidosa e narcisista. Ela queria apenas as melhores coisas da vida e convenceu seu marido a se afastar do único Deus verdadeiro e adorar os antigos deuses da Mesopotâmia, Baal e Azerá. Ela também era uma feiticeira que praticava magia. Para punir a rainha Jezabel, Deus fez com que ela fosse jogada de uma janela, pisoteada por um cavalo e depois comida por cães vadios. Número 6. Jesus, o fantasma. Na versão do Novo Testamento da Bíblia, praticamente nada é dito sobre fantasmas ou espíritos de outra dimensão. Mas há uma referência em Mateus 14:26, para ser exato, quando os discípulos de Jesus o viram andando sobre a água e pensaram que ele era um fantasma e gritaram de medo. Claramente, as pessoas de 2000 anos atrás acreditavam que fantasmas andavam entre nós. E então há outra passagem em Lucas, na qual Jesus diz para olhar para suas mãos e seus pés e tocá-lo e ver, já que um fantasma não tem carne e ossos, mas ele tem. Isso significa que ele não é um fantasma. O estilo antigo do inglês não é o mais claro, mas parece que Jesus em nenhum momento nega a existência de fantasmas na Bíblia. Ele simplesmente afirma que ele não é um fantasma, mas não nega a existência deles, e essa é realmente a parte-chave. Mas então, se voltarmos ainda mais para o Antigo Testamento, podemos ver a história do rei Saul. O rei estava tendo alguns problemas sérios com os filisteus, então ele convocou o fantasma do profeta Samuel para ajudá-lo. No Antigo Testamento, o espírito é descrito como vindo do chão, e o rei Saul realmente se deita no chão para falar melhor com o fantasma através da terra. O consenso aqui é que a Bíblia ensina que existem de fato espíritos. Há espíritos assim como há anjos e demônios. Mas felizmente para todos, a Bíblia não diz nada sobre assombrações. Continue ligado em nosso canal para não perder a segunda parte desta fascinante jornada. Até o próximo vídeo.